Olá, queridos acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Português Instrumental. Hoje falaremos a respeito da morfologia. A morfologia que trabalha a estrutura e formação das palavras. Bom, falaremos agora de forma introdutória a respeito dos morfemas e as suas classes. O que é o morfema? O morfema é a menor unidade estrutural de uma palavra. Diferente do fonema, que é a menor unidade sonora de uma palavra, nós temos agora o morfema, que está aí relacionado à unidade mínima de uma palavra. Tudo bem? Os fonemas são compostos aí de pelo menos 4. Nós temos 4 fonemas. O radical, as desinências, a vogal temática e os afixos. Veremos nesta aula cada um destes elementos. Iniciando aqui com o radical. O que é o radical? É o elemento invariável da palavra que é responsável pelo significado. Ou seja, o radical é aquela parte da palavra que, quando outras palavras são formadas a partir desta, não varia. Vamos colocar aqui 3 exemplos para elucidar essa questão. Tomemos aqui a palavra pastor, pão e pedra. Na palavra pastor, eu coloquei aqui pelo menos 3 exemplos de palavras que são derivadas de pastor. Pastorado, pastoreio, pastorear. Percebam que, estando aí em vermelho, pastor, 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 na palavra pastorado, pastoreio e pastorear, não varia. Esta parte da palavra que não varia é justamente o radical, que vem de raiz. É a raiz desta palavra. Tomemos agora a palavra pão. Padaria, padeiro, panificação, empanar. Da palavra pão, o que é que está presente nas outras palavras derivadas? O pá. Perceba, padaria, padeiro, panificação, empanar. Ou seja, o pá é o radical da palavra pão, que está presente em todas as outras palavras derivadas. Na palavra pedra, eu tenho aqui pelo menos 3 exemplos de palavras derivadas de pedra. Pedreiro, pedrada, pedregoso. Esta parte que nas derivadas não varia, não muda, é o radical. O P-U-E-D-R é o radical. Então, ou seja, a palavra que deu origem às outras é chamada de primitiva. As demais são chamadas de derivadas. E aí, compreendeu o que é o radical? Avançando um pouco mais, falaremos de uma segunda classe de morfema, que é a desinência. A desinência, ela se une ao radical e ela vai fazer o quê? Flexionar esta palavra. Nós temos 2 tipos de desinência. A desinência nominal e a desinência verbal. As desinências nominais, já está dizendo, está relacionada ao nome, a substantivo, adjetivos e alguns pronomes. E até relacionada a artigos também. Por exemplo, as nominais indicam o gênero e o número. Lembrando que gênero é relacionado a masculino, feminino, número, singular ou plural. Tomemos aqui um exemplo na palavra meninas. Meninas. O A é uma desinência de gênero e o S uma desinência de número, indicando que meninas está no plural. E se ali, ao invés de meninas,
estivesse menino. Menino. O é uma desinência de gênero. Indicaria ali, no caso, gênero masculino. E se estivesse meninos, o O indica uma desinência de gênero e o S uma desinência de número. No caso, meninos estaria no plural. Então, a desinência de número, a desinência nominal vai me dar o gênero e o número. Tudo bem? Já a desinência verbal vai indicar o número, se está no plural ou no singular, e a pessoa dos verbos, assim como também o modo, mas isso é algo mais complexo. Vamos fixar aqui no número e a pessoa dos verbos. Por exemplo, falávamos. O vá é uma desinência de modo, de tempo, ou seja, nós falávamos. Esse nós falávamos aqui vai indicar uma desinência, né, o vá, uma desinência de tempo passado. E o mos vai indicar uma desinência de número. Vai me dizer se isso está no plural ou no singular. Ou seja, na conjugação, ficaria assim: nós falávamos. Então, esse mos vai indicar aí uma pluralidade. Então, a desinência me dá o número e me dá a pessoa dos verbos. E assim como o tempo, o modo. Então, nós falávamos está no passado. Tudo bem? Prosseguindo, chegamos agora nas vogais temáticas, para falar sobre a vogal temática. A vogal temática é a vogal que se une ao radical, assim como a desinência, mas há uma diferença, eu vou falar sobre ela, para que ele possa receber as desinências. Então, vamos lá. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação verbal. Exemplos: cantar, falar, vender, receber, partir. Cantar, primeira pessoa; vender, segunda pessoa; partir, terceira pessoa. O que eu preciso entender a respeito das vogais temáticas? As vogais temáticas são ar, ir, primeira e segunda, terceira pessoa. Nos nomes, as vogais temáticas são a, e o o. A, e, o. Átonas finais. O que significa uma palavra átona? Lembra da aula passada? Átona é aquela parte da sílaba que não tem expressão, diferente da tônica, aonde repousa o acento tônico. Por exemplo, rosa, mesa, cadeira, livro, dente, gerente. Rosa, vogal temática A. Mesa, vogal temática A. Cadeira, vogal temática A. Livro, vogal temática O. Dente, vogal temática E. Gerente, vogal temática E. Qual a diferença, então, professor, da vogal temática para a desinência? Quando há a presença das vogais temáticas, elas não sinalizam gênero. Elas não sinalizam gênero. Perceba, rosa, eu não tenho, no caso, o masculino, roso, eu não tenho. Então, se não tem diversidade de gênero, significa que ali é uma vogal temática. Mesa, eu não tenho o masculino de mesa, meso, não. Mesa é mesa, então ali é a vogal temática. Cadeira, eu não tenho aqui, cadeira aqui não está definindo gênero, cadeira é cadeira. Livro, dente, eu não tenho masculino, né, feminino de dente. Gerente, eu não tenho aqui o feminino de gerente. Gerente é gerente. Então, quando não, a vogal ali não está determinando gênero, significa que ali é uma vogal temática e não uma desinência.
nência. Tudo bem? Prosseguindo. Os afixos. Os afixos são justamente as palavras que nós colocamos antes ou depois do radical. Então, elas podem vir antes ou depois. Se vem antes, são os pré-fixos. Já está dizendo, pré é aquilo que vem antes. Se essas palavras estão vindo depois do radical, são os sufixos, ou seja, após o radical. Vamos lá para o exemplo. Na palavra desleal, eu tenho o radical ali, leal, que tem o significado aí justamente de alguém que é verdadeiro, né? De alguém que de fato está presente, é leal. Vamos lá. Agora, se eu acrescentar nessa palavra leal, a expressão ali, des, é o meu prefixo. Eu terei uma nova palavra. Des indica o quê? Negação, falta, carência. Então, ali na palavra desleal, eu tenho uma nova palavra cujo sentido é ausência de lealdade. Então, os prefixos, eles geralmente se associam à formulação, à criação de novos verbos e adjetivos. Tudo bem? Ou seja, desleal, eu tenho o prefixo des mais o radical leal. Entenderam o que é prefixo? É tudo que vem antes do radical. Os sufixos. Sufixos é tudo aquilo que vem após o radical. Por exemplo, na palavra ferro, eu tenho o radical ali, ferre, ou seja, F-E-R-R. As derivadas, ferrugem, ferreiro, férreo. Ou seja, percebam que os sufixos estão vindo agora após o radical. Por isso são chamados de sufixos. Dentro da formação das palavras, nós temos algumas maneiras de trabalhar com os prefixos e com os sufixos. Nós temos duas formas de formar aí palavras. A primeira forma é a derivação. Derivação. Vamos lá. Dentro da derivação, eu tenho a derivação prefixal, que também pode ser chamada de prefixação. Mas vamos, para efeito desta aula, utilizar o termo prefixal. Já está dizendo, se é prefixal, é a formação de palavras através de prefixos. Eu tenho ali o radical nascer, nascer, né? Então, o que vem antes de nascer é o meu prefixo. Então, renascer. Eu pego ali a palavra amor e acrescento o prefixo des. Se eu unir des mais amor, forma desamor. Ou seja, eu estou ali acrescentando um prefixo. Se eu pegar a palavra hábil e acrescentar o prefixo in, fica ali inábil. Então, eu tenho ali uma formação de palavras através da derivação prefixal. Tudo bem? Mas eu tenho a formação de palavras através da derivação sufixal. Tenho ali a raiz barque, é de barco, né? Então, ou seja, se eu acrescentar o sufixo assa, eu tenho a palavra barcaça. Eu tenho o radical ali só. Se eu acrescentar mente, o sufixo mente, fica ali só mente. Sambi, de samba, sambódromo. Se eu acrescentar ali o sufixo ista, eu tenho a palavra sambista. Então, o sufixo é toda a palavra que eu acrescento após o radical. Então, na derivação sufixal, eu tenho ali justamente sufixos acrescentados ao radical. Só que existem palavras
que elas são formadas tanto por derivação prefixal quanto por derivação sufixal. Exemplos: se eu pegar ali a palavra respeito e acrescentar o prefixo des e o sufixo osso, eu tenho a palavra desrespeitoso. Compreenderam? Prefixal e sufixal eu tenho tanto naquela palavra associada a radical um prefixo quanto um sufixo. Na derivação parasintética, eu também tenho a presença de um prefixo e ali a presença de um sufixo. Ah, mas a parasintética se parece muito com a prefixal e sufixal. Há uma diferença. Por exemplo, na palavra ajoelhar, tem ali joelhe, né, que é o radical dessa palavra. Se eu acrescentar o prefixo a mais o sufixo ar, eu tenho a palavra ajoelhar. Todavia, se eu retirar o prefixo a dessa palavra, ela perde o sentido. Ficaria ajoelhar, não existe essa palavra. Se eu tirar o sufixo ar de ajoelhar, fica ajoelhe, não existe essa palavra. Agora, na palavra enforcar, eu tenho o sufixo em, a raiz, o radical forte, mais ar, enforcar. Se eu retirar o prefixo em, a palavra perde o sentido. Não existe a palavra forcar. Da mesma forma, se eu tirar o sufixo ar, não existe a palavra enforque. Daquela maneira ali. Desperdiçar, prefixo des, radical perde, mais o sufixo içar. Desperdiçar. Se eu tirar o prefixo des, eu tenho a palavra perdiçar. Não existe essa palavra. Então, o que é, queridos? A formação de palavras por derivação parasintética. É quando eu tenho um prefixo e um sufixo, aonde eu não posso retirar nem o prefixo nem o sufixo, senão a palavra perde o sentido. Na prefixal e sufixal, se eu tirar tanto o prefixo quanto ou o sufixo, ela não perde o sentido. Na palavra desrespeito, tiremos aí o prefixo. A palavra fica respeitoso, e essa palavra existe na língua portuguesa. Em desrespeitoso, se eu tirar o sufixo osso, a palavra ainda fica desrespeito, e essa palavra existe em língua portuguesa. Se eu tirar tanto o prefixo quanto o sufixo, fica respeito, e essa palavra existe na língua portuguesa. Compreenderam a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética? Muito bem, espero que tenham compreendido. Só que nós temos também a derivação regressiva. O que é, queridos? A derivação regressiva. Ela ocorre mediante a redução da palavra primitiva. Por exemplo, na língua portuguesa, o caso mais comum é de derivação regressiva é o de substantivo que derivam de verbos. Substantivos que derivam de verbos. Então, eu tenho aqui um exemplo do verbo vender. Vender. Vai derivar aí a palavra venda. Venda é um substantivo. Substantivo que derivou-se de um verbo. Comprar é um verbo. De comprar, eu posso ter aqui o substantivo compra. Ou seja, ela está aí regredindo de um verbo para um substantivo. Buscar é um verbo que está aí gerando ou derivando a palavra busca, que é um substantivo. Então, quando eu tenho uma palavra, venda, que deriva do verbo vender, eu tenho uma derivação regressiva. Então, se eu tenho um substantivo que ele veio a partir de um verbo, eu tenho uma derivação regressiva. A derivação imprópria é quando um verbo
passa a ser um substantivo, ou seja, é a substantivação de um verbo. É quando eu tenho um adjetivo que ele passa a ser um substantivo, é a substantivação de um adjetivo. Por exemplo, sofrer é um verbo, mas se eu acrescento o artigo o antes de sofrer, ele passa a ser um substantivo, o sofrer. Escuro é um adjetivo, só que se eu tenho um artigo antes de escuro, ele passa a ser substantivo. Então, o escuro. Coelho com o C minúsculo é um substantivo comum, geral. Mas se ele está com o C maiúsculo, ele passa a ser um substantivo próprio. Então, essa derivação é chamada de derivação imprópria, ou seja, é uma derivação que ela está mudando a classe gramatical da palavra. Tudo bem? Nós temos agora uma segunda classe de formação de palavras, que é a composição, que é diferente da derivação. A composição são pelo menos aqui duas: a justaposição e a aglutinação. O que é a justaposição? É quando eu uno agora, não é mais unindo vocábulos ali, pedaços de palavra, né? Que são as desinências, né? As vogais, temáticas, não. Ao radical, aqui já é diferente. Na justaposição eu vou unir palavras, radicais diferentes. Na derivação eu estou unindo morfemas ao radical. Aqui, na composição, eu estou unindo radicais a radicais. Por exemplo, beija-flor são duas palavras. Eu tenho dois radicais na palavra beija-flor. Eu tenho beija e eu tenho flor. E quando eu uno essas duas palavras, eu não tenho perda em nenhuma das palavras. Beija-flor. Tenho dois radicais inteiros. Vai e vem. Eu tenho a palavra vai, mas a palavra vem, formando vai e vem. São duas palavras que não perdemos ali nenhum elemento da palavra. Mal me quer. Eu tenho a palavra mal me quer. Então, justaposição é quando eu não perco aqui nenhum elemento da palavra. Tudo bem? Eu tenho a união de dois radicais. Já a composição por aglutinação, na composição por aglutinação, eu tenho aqui dois radicais também. Eu tenho a palavra água mais a palavra ardente. Eu vou formar aguardente. Mas vocês perceberam aí que nós perdemos um A de ardente, por exemplo? Aguardente. Foi ali suprimido o A de ardente na composição da palavra. Então, ou seja, quando há essa perca aí de uma letra ou de mais letras, de fato ali eu tenho uma aglutinação. Eu perdi alguma coisa na formação dessas palavras. Por exemplo, plano alto. São duas palavras de significados diferentes que vão me dar uma outra palavra com significado também diferente. Eu tenho que agora planalto. Plano mais alto gera a palavra planalto. Mas perceba que o O na aglutinação foi perdido. Então eu tenho aqui um exemplo de aglutinação. Alvo verde gera a palavra alviverde. Perceba ali que nós perdemos o O da palavra alvo. E eu tenho ali alviverde. Na palavra embora, eu tenho três expressões. Em boa hora, que me gerou a palavra embora. Na aglutinação, nós perdemos ali o A de boa, perdemos o H de hora. Perceberam aí a diferença entre justaposição e aglutinação? Na justaposição, na formação das palavras, eu não tenho perca alguma de nenhuma letra. Na aglutinação, ao aglutinar, ocorre a perca aí
de algumas palavras, de algumas letras. Tudo bem? Prosseguindo, outros processos aí de formação de palavras. É o hibridismo. Primeiro exemplo, na palavra automóvel, eu tenho aí o radical grego autos, mais o outro radical derivado aí do latim, móvel, que vem de mobile. Então, na palavra automóvel, eu tenho tanto um radical grego quanto um radical da língua latina. Então, ou seja, o que é o hibridismo? É quando, para ser formada uma palavra, eu faço aí a utilização de elementos pertencentes a línguas diferentes. Na palavra, por exemplo, sociologia, sócio, tem o radical do latim aí, sócio, mas logia, que é um radical grego, logos. Então, na palavra sociologia, eu tenho aí dois radicais de línguas diferentes da língua portuguesa. Então, ou seja, para estudantes da palavra de Deus, é muito importante você conhecer quais os radicais que derivam aí da língua grega, latina, hebraica, e que nós utilizamos na língua portuguesa. Outro exemplo aí de processo de formações de palavras é o processo aí da redução. Quando eu pego uma palavra e eu reduzo, mas essa palavra reduzida tem o sentido ali, né? Por exemplo, eu pego uma palavra, a reduzo e utilizo como um todo. Ah, vamos ao cine? Cinema. Tira uma foto. É a redução da palavra fotografia. Ah, eu quero um refri. Perceba que há sentido naquilo que eu falei, mas eu não falei a palavra completa. Isso é uma formação de palavras através da redução. Ah, teve um rebula, ou seja, um rebuliço. Outro exemplo de formações de palavras são as siglas. Trago aqui como exemplo a ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas. CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então percebam aqui que nós temos aí diversos tipos de formações de palavras dentro da morfologia. Quero agradecer você por ter chegado até o final desta aula. Pesquise, veja essa aula novamente para que você possa fixar melhor esse conteúdo. Até a próxima aula.